Feliz sábado a todos os irmãos, aqueles que ainda não cumprimentei, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Feliz sábado também aos nossos irmãos que nos acompanham pela transmissão aqui, né? Então, feliz sábado a todos vocês, onde quer que você esteja, no seu lar, se por algum caminho, que a paz do Senhor também te alcance, e o Espírito Santo te dê discernimento nessa manhã sobre a palavra dele. Eu vim falar sobre um assunto hoje que é um assunto aí um pouco polêmico, as pessoas ficam bem em dúvidas o que eu faço, se está certo, se está errado, se Deus aprova ou não. E é um assunto aí já bem comentado, mas mesmo assim, Deus me tocou para que nós venhamos tratar novamente desse assunto nessa manhã. E a gente vai falar um pouquinho a respeito do Natal. Antes de a gente entrar no assunto, vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Santo Eterno Deus, que neste momento queremos abrir mais uma vez a Tua Palavra, suplicamos que não sejamos nós, mas o Senhor a nos direcionar. Seja o Senhor, Pai, a falar aos nossos corações. Que nós possamos aprender qual é a Tua vontade, ó Deus, e que nós possamos a cumprir segundo o Teu querer. Abençoa do seu Pai com a Tua presença, que o Teu Santo Espírito também esteja com as pessoas que estão nos seus lares, que estão nos acompanhando pela transmissão. Que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, e nos ajude a cumprir sempre o Teu querer. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias então em Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2 vai estar anunciando aqui sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Aqueles que ainda nunca nada ouviram falar sobre isso, terão a oportunidade nesse momento de ouvir um pouquinho. E nós fazemos alguns esclarecimentos e também, juntamente com isso, entender um pouco a respeito do Natal. Porque no Natal, dia 25 de dezembro, nós sabemos que esse dia especificamente não é o dia exato do nascimento de Jesus, e que na Bíblia não tem nenhuma referência, dizemos que nós devemos obrigatoriamente celebrar esse dia. Mas mesmo assim nós o fazemos. Se nós o fazemos, de que forma o fazemos? Nós muitas vezes pensamos, seria correto, seria errado, não sei qual a mentalidade de todos os irmãos aqui, não sei o que pensam sobre a respeito desse assunto, se comemoram, se não, se comemoram, de que forma comemoram, você que nos acompanha de sua casa pela transmissão, não sei se você comemora, se você não comemora, ou de que forma você comemora, mas se formos comemorar, de que forma nós deveríamos fazer isso? Lembrando sempre em mente que nós estamos a falar de um Deus santo. Então, para celebrar esse Deus, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o nascimento dele, que é o que a gente fala a respeito disso no Natal, e também, no meu ponto de vista, que eu penso não haveria problema algum em nós celebrarmos esse dia. Ah, mas não é o dia exato do nascimento de Jesus. E, na verdade, nós não temos o dia exato. Nós sabemos ali aproximadamente o mês que ele nasceu, mas o dia exato não. Mas vamos dar início à leitura e aos poucos vamos esclarecendo algumas coisas. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, o título diz: O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, isso é da gestação, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E, dando uma pausa aqui, nós vemos que eles foram para a casa de alguns parentes, e ali eles não tinham um lugar apropriado para eles. Fala que eles ficaram, não havia lugar na hospedaria, e eles então ficaram na manjedoura. A hospedaria seria um lugar, um quarto reservado ali na casa para que os hóspedes viessem e se alojassem. Não havendo lugar para eles, foram colocados na manjedoura, ali onde ficavam os animais, bem na parte de baixo da casa. Hoje eu não consegui trazer a ilustração,
mas as casas ali, geralmente na parte de baixo, tinha um salão grande onde ficavam os animais, na parte de cima da casa era onde geralmente as famílias ficavam, e havia outra parte mais alta também, uma parte geralmente mais aberta, onde as pessoas ali celebravam, elas comiam, ali elas se reuniam. Então, ali naquela parte, sozinha, isolada da casa, onde ficavam os animais, foi exatamente o lugar onde o nosso Salvador nasceu. Em uma situação de completa humilhação, creio que aqueles que têm filhos não gostariam que os seus filhos nascessem em um lugar como esse. Nós procuramos aí, aqueles que têm filhos, claro, o lugar mais adequado, um hospital mais adequado, com mais suporte, para que a mulher possa, com segurança, dar ali a luz a seu filho. Mas, infelizmente, assim não foi a situação de houve cobaria com Jesus. Ali naquela situação de humilhação foi onde Maria deu a luz a Jesus. A partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, boa notícia, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, olha que linda notícia que vieram os anjos trazer aqueles pastores que estavam ali nas montanhas. Veio trazer a eles a notícia de que havia nascido o nosso Salvador. Isto servirá de sinal. Verso 12. Isso vos servirá de sinal. É isso mesmo, verso 12. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam aos pastores, uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Quem foi até lá? Os pastores. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas aos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto como lhes fora anunciado. E aqui os pastores que receberam essa notícia se apressaram, foram logo correndo para ver o menino Jesus, aquele que os anjos lhe haviam anunciado que nasceu o Salvador. Sem demora eles foram contemplar o menino. E quando eles chegaram ali na manjedoura, viram eles conversaram com Maria, contaram o que lhes havia sido anunciado e voltaram, dando glórias a Deus, glorificando e louvando por tudo que eles tinham ouvido. Então veja a alegria deles de saberem que o Salvador nasceu. E por isso, e propositalmente, eu coloquei essa mensagem musical, esse hino: conta a minha história de Cristo. Conta a minha história de Cristo, porém conta-me com emoção. E muitas vezes nós não contamos com a emoção devida de que realmente nasceu o nosso Salvador. Muitas vezes nós contamos de forma simples, como se fosse falar de qualquer assunto, quando nós deveríamos contar com toda a alegria, com toda a emoção. Nasceu o nosso Salvador. Não estamos perdidos. E muitas vezes nós não fazemos assim. E por que nós não fazemos dessa forma? Por causa que nós muitas vezes não priorizamos a nossa comunhão com Deus, ainda não entendemos quem é Jesus, ainda não entendemos que a salvação está à nossa disposição. Cristo nasceu para nos salvar. Nós não precisamos mais andar desesperados, não precisamos andar como se não houvesse solução para esse caos que nós estamos vivendo, para esse mundo caótico. A salvação nasceu entre nós. E nós devemos contar essa história para as pessoas com todo entusiasmo, com toda convicção, com toda certeza. Além disso, algo que me chama bem a atenção é
Agora, isso aqui foi uma introdução para nós entendermos quem é Jesus, como ele foi recebido por aqueles que entenderam que o Salvador nasceu. Hoje, dia 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus. Muitos de nós, como a nossa irmã falou, tiveram uma boa ceia, espero que tenham tido uma boa ceia, que puderam estar em suas famílias, reunidos, porque assim nós fazemos como uma tradição de celebrar a Cristo juntos. Mas muitas vezes nós não colocamos Cristo em nossa celebração. E se nós separamos esse momento para celebrar o nascimento de Jesus, como se fosse o aniversário de Jesus, por que nós não convidamos para se fazer presente? Muitas vezes a nossa celebração ela é completamente fria, completamente destituída de Deus. Por que não convidar a Cristo para se fazer presente? E muitas vezes não é assim que acontece. Eu vejo que quando nós saímos na rua e nós vemos no dia de Natal, as pessoas fazendo aquela bagunça, quando vai se aproximando do dia de Natal, é aquela correria, e todo mundo se preparando, comprando presentes, comprando roupa nova, comprando comida, e aquela correria porque no dia a ceia tem que estar pronta, no dia a roupa nova tem que estar ali, os presentes têm que estar em volta da árvore de Natal, e aquela preparação toda. E uma preparação toda para celebrar a Cristo e não convidar a Cristo? Faz sentido isso? Seria essa a forma que Cristo se agradaria que nós celebrássemos? Como eu já disse, aqui na Bíblia não tem nenhuma referência direta dizendo, celebrem esse dia, como uma ordem expressa. Como nós celebramos a Santa Ceia, façam isso. Não há. Mas se nós queremos fazer, devemos fazer com respeito. Devemos convidar a Cristo a se fazer presente. Não sei como foi a sua celebração, você que nos acompanha de casa. Não sei como você vê a celebração do Natal ao seu redor. Mas Cristo olhando para a terra, vendo as pessoas dizerem que estão celebrando o nascimento de Jesus, da forma que elas estão celebrando, será que Cristo se agrada? Será que Cristo fica contente em ver que os seus filhos estão celebrando a Ele, dizem que estão celebrando a Ele, porém não fazem a menor ideia de quem é Cristo? Não procuram saber quem é Cristo? Não procuram fazer de forma que agrade a Ele? Isso é interessante, irmãos, porque quando eu, estudando a Bíblia, eu vejo que a prioridade de Cristo é salvar. A prioridade de Cristo é estar junto aos seus filhos. Ele disse que ia para o Pai, e lá havia muitas moradas. Ele ia preparar lugar para nós, para que onde Ele está, nós estejamos também. E Ele faz tudo para estar em nosso meio. E nós, em uma celebração como essa, dizendo que é para Ele, não o convidamos. Fica nítido que Cristo não se faz presente. Fica nítido. As pessoas podem ver isso. Não está oculto aos olhos de ninguém. Como nós estamos fazendo? Seria certo celebrar? Seria errado celebrar? Se vai celebrar, de que forma? Eu chamo atenção a isso porque eu vejo que Cristo, em todo o seu ministério, Ele procurou ajudar as pessoas. Ele procurou estender a mão aos necessitados. Ele procurou ajudar cada pessoa que estava passando por sofrimento, cada pessoa que estava ao seu redor. Ellen White fala que Cristo olhava com um olhar tão amoroso para as pessoas, que as pessoas não reconheciam outro olhar como aquele. Era único. E nós, celebrando a Cristo, que nasceu esse Salvador, celebrando a Cristo, nós muitas vezes deixamos Ele de fora de tudo e não fazemos nada do que Ele se agrada. Quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 58, nós vemos ali a descrição do devido jejum, qual deveria ser as nossas verdadeiras práticas. As práticas que o Senhor se agrada. E ali algumas pessoas vêm dizendo, por que, Senhor, jejuamos nós? E o Senhor não atenta para isso. E aí Cristo responde, é porque no dia que vocês jejuam, vocês exigem que se faça todo o vosso trabalho. Vocês não estendem a mão aos necessitados. Vocês não oferecem ajuda às outras pessoas. Por acaso seria este o jejum que eu escolhi? Seria este o jejum que eu me agrado? Certamente que não, e ele estava falando com pessoas que diziam conhecer a Cristo,
E o começo do texto ali diz que as pessoas faziam isso como pessoas que tinham prazer em se achegar a Ele. Como quem tem prazer em se achegar a Cristo. E nós agimos como quem tem prazer em se achegar a Cristo. Só que nós temos verdadeiramente o prazer de se achegar a Cristo? Ele diz para nós amarmos de fato e de verdade, não só de palavras, mas com ações, com o coração compungido, o coração verdadeiramente aberto. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. E muitas vezes não é isso que nós fazemos. Mas nós queremos, quando nós olhamos no dia de Natal aquela bagunça ao nosso redor, nós falamos, certamente que Deus não se agrada disso. Mas e o que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? Será que Deus se agrada também do que nós estamos fazendo? Porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro. Eles estão fazendo coisas que não agradam a Deus, no dia de celebrar a Deus. Mas e nós? Em Romanos, capítulo 2, ali vai falar das pessoas que elas apontam o erro do seu próximo. Elas apontam o erro do seu próximo, mas elas cometem o mesmo. E ele diz assim, pensas que te livrará do castigo de Deus? Você que aponta o erro do seu próximo e comete o mesmo? Você aponta as más práticas do seu próximo que desagradam a Deus, porém as suas práticas também não agradam. Pensa que Deus vai se agradar de você? Dentro disso, eu queria trazer a seguinte questão, porque, como eu disse, eu não vejo mal algum em nós celebrarmos, desde que nós façamos dando honra a Ele. Desde que a nossa celebração glorifique a Ele. E tudo que nós fizermos que glorificar a Deus, certamente Ele vai se agradar. E as pessoas pensam, não, mas essa aí é uma comemoração pagã e tal, e a gente vê, e eu não quero colocar isso dentro da minha casa, mas a celebração, o dia, 25 de dezembro, instituído ali no solstício de inverno, está certo, esse dia não é o dia correto, mas nós tirando a prática pagã, trazemos a celebração a Cristo, tiramos todo o paganismo e colocamos o cristianismo nisso. Nós tiramos de nós o paganismo. Eu lembro de uma certa questão que eu estava estudando, que ali no Egito, quando Deus manda que ele manchasse com sangue os umbrais, porque o anjo passaria e feriria os primogênitos. Estudando a respeito mais a fundo e vendo também detalhes na arqueologia que provavelmente ali nos umbrais ficasse, porque era costume dos egípcios colocar nos umbrais o nome das suas divindades. E provavelmente os hebreus também tinham colocado ali. Então Deus manda apagar do meio deles todo aquele paganismo. E quando eles fazem isso e retiram todo o paganismo, Deus se agrada deles. E nós temos um dia em que nós podemos celebrar a Cristo, o nascimento do nosso Salvador. Vamos retirar todo o pensamento do paganismo. E vamos deixar que as pessoas se envolvam com esse espírito natalino, com esse espírito de celebrar a Cristo. E nós podemos fazer isso de forma inteligente. Vamos aproveitar o gatilho das pessoas, porque nem sempre as pessoas dão ouvido para o que nós temos a falar a respeito de Jesus. Mas se nesse momento as pessoas estão com o coração aberto, estão reunidas, estão com esse espírito de celebrar a Cristo, por que nós não aproveitamos essa oportunidade para falar de Deus? Por que nós não aproveitamos essa oportunidade para levar a Cristo as pessoas, assim como Paulo fez? Paulo, em um lugar onde as pessoas tinham altares para todos os deuses, nós sabemos que aquele altar do Deus desconhecido não era o altar de Deus, do Deus verdadeiro. Mas Paulo, ele mesmo assim, falou para as pessoas, esse Deus que vocês não conhecem, eu vim anunciar ele a vocês. E agora Paulo torna conhecido Jesus, o Deus verdadeiro aquele povo. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que ao invés de criticar, nós não aproveitamos a oportunidade? Porque muitas vezes a nossa ação é só para criticar. Eu vou banir isso, eu vou banir aquilo. Não, aqui não faz isso, não, aqui não faz aquilo. Quando as pessoas estão com o coração aberto, esse é o nosso momento de oportunidade de falar de Jesus. A palavra diz, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Se houver oportunidade, fale.
Se for o momento propício, fale. Mas se não houver oportunidade, como o irmão uma vez falou em um pôr do sol, assunto de crente é Bíblia. Vamos introduzir esse assunto onde nós estivermos. Vamos falar de Cristo com emoção. Vamos fazer as boas práticas que agradam a Deus. Vamos cumprir o devido jejum. Não é impossível, irmãos. Mas nós precisamos ter a mente um pouco mais aberta. Não para receber as influências do mundo, mas para poder lidar com essas pessoas. James Oberg tinha uma frase interessante que ele falava: temos que ter a mente aberta, mas não ao ponto do cérebro cair para fora. Mas precisamos, irmãos. Precisamos aproveitar as oportunidades, precisamos discernir as oportunidades, estar atento quando Deus está nos enviando. É uma grande oportunidade de falar de Jesus, mas nós não falamos. Ontem nós fomos fazer a entrega da sopa, eu costumo fazer com a igreja do Recanto, a igreja da Laís, a namorada do Daniel. Daniel, que aqui todo mundo já conhece bem. Vou tirar um pouco o óculos aqui, que com máscara o óculos não dá muito certo, né? Mas a gente vai todas as sextas-feiras, ali ao pôr do sol, a gente vai lá para a Praça Princesa Isabel e a gente vai e faz a entrega da sopa. Todas as sextas-feiras. E a gente nunca viu tanta gente entregando como ontem. Nós chegamos para entregar, nós geralmente passamos meia hora entregando umas 5 panelas de sopa que nós levamos. Ontem a gente ficou das 6, se eu não me engano, 6:30, pouco antes de 7 horas. Nós ficamos até quase 9 horas entregando aquela sopa e não acabou. Nós não conseguimos entregar tudo, porque as pessoas estavam saciadas. Tinha tanta gente entregando sopa que a gente não... sopa, alimento, marmita, tanta gente que nós não conseguimos nem entregar tudo. A gente saiu do nosso local, foi para outro local e mesmo assim não conseguimos entregar tudo. As pessoas viam: eu estou saciado. As pessoas falavam: eu nunca vi tanta gente entregando como hoje. Cada esquina tinha uma pessoa. A gente parava um carro atrás. Do outro lado da rua tinha outro carro, do outro lado da praça tinha outro. A gente falou: vamos fazer o seguinte, a anciã falou: vou na rua de trás, se lá tiver mais vazio, eu chamo vocês para ir para lá. Quando a gente chegou lá, as pessoas já tinham ido para lá também. Tinha tanta gente entregando. Você não vê isso todos os dias. E nenhuma sexta-feira a gente viu isso, do ano inteiro. Só ontem que a gente viu. As pessoas estão com o coração aberto ou não estão? É o momento de falar de Jesus ou não é? É o momento de contar a verdadeira história ou não é? De apresentar o Deus verdadeiro, por trás da história que eles conhecem. É ou não é um momento de oportunidade? Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Cumprirá em nós o papel de levar essa mensagem ao mundo, a todas as nações, testemunho para todas as nações, para que então venha o fim. E nós falamos: vamos abreviar a volta de Jesus, vamos pregar o Evangelho. E nas oportunidades nós não vamos. E ainda criticamos quem vai. Veja que interessante, ainda às vezes criticamos quem vai. As pessoas anunciando de Deus para as pessoas nesse espírito natalino que as pessoas estão, coração aberto, e a gente: não, isso daí é dar espaço para o inimigo, para colocar mais do paganismo. Irmãos, estamos retirando o paganismo, estamos introduzindo a Cristo. Nós louvamos a atitude de Paulo e condenamos outros que fazem a mesma prática, quando Deus se agradou daquilo. Será que nós estamos com a mente um pouco fechada demais? Será que nós precisamos abrir os olhos para as Escrituras? Entender os exemplos que foram nos deixados? Esses exemplos não estão aqui à toa. Nós precisamos entender. Nós negligenciamos o espírito de profecia. E falando do espírito de profecia, eu vou trazer também aqui uma mensagem que eu separei a respeito disso. De nós agirmos da forma que Cristo se agrada, cumprimos esse devido jejum. Algumas vezes nós pensamos: Eliot talvez não fale nada sobre isso, mas vamos ver um pouquinho, e o Espírito de Profecia também nos traz um pouquinho de luz a respeito desse assunto.
Há um título, eu gostaria de colocar a imagem também, mas não foi possível separar a imagem aqui. O título diz Natal dos Excluídos. Diz assim: as boas novas da paz para os homens nessa época vem sendo substituída por um espetáculo consumista e hedonista, que por instantes encantam os olhos e entorpecem os corações. E de fato é o que nós vemos. As pessoas são tão preocupadas em preparar a sua ceia, preparar as suas vestes para aquele dia de celebração, e se esquece das pessoas que são necessitadas. Sendo a prioridade de Cristo salvar essas pessoas, nós queremos celebrar a Cristo excluindo essas pessoas. E ainda apontamos aqueles que cuidam dessas pessoas. Pelo mundo, os feriados são passados em frivolidades e extravagância, glutonaria e ostentação. Milhares de dólares serão gastos de modo maior do que se fossem lançados fora. No próximo Natal e Ano Novo, em condescendência desnecessárias, milhares de dólares serão gastos de modo pior do que se fossem lançados fora, no próximo Natal e Ano Novo, em condescendências desnecessárias. Mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas desta época degenerada. Em vez de gastar meios meramente na satisfação do apetite, ou com ornamentos desnecessários, ou artigos de vestuário, podemos tornar as festividades vindouras uma ocasião para honrar e glorificar a Deus. Review in the Herald, 11 de dezembro de 1879. É nos dias que antecedem a essas festas que a tranquilidade vai às favas. Nós vemos isso quando nós saímos às ruas. As ruas são transformadas em caldeirão fervente de balbúrdia e correria sem sentido. Mesmo em tempos de pandemia, as nossas cidades nessa época não diferem muito da atual Belém da Judéia, cujas ruas e vielas ficavam tomadas por um formigueiro de gente de todas as nacionalidades, que ali vai adorar mais ao Deus Mamon do que ao Deus cristão. A epopeia do casal Maria e José. Excluídos da sociedade judaica, que não tiveram direito a uma estalagem para abrigar o seu filho Jesus, que estava prestes a nascer, hoje são simbolizados por aqueles que nesse Natal estão longe das mesas repletas de guloseimas e vinhos. São representados por aqueles que estão bem distantes do burburinho da cidade engalanada e repleta de efêmeros atrativos. O drama dos pais de Jesus que foram acolhidos pela sociedade daquela época, se repete diariamente na pele dos excluídos de nossa sociedade. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm família grande para sustentar. O Lar Adventista, página 482. E Cristo fala: quando fizeres a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. A ligação entre o Evangelho e a responsabilidade social é claramente representada no ministério de Cristo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Quando os estragos da pobreza, injustiça e opressão estão bem presentes, a palavra de Deus insiste que uma fé que fala somente das necessidades espirituais do povo, mas deixa de mostrar a sua compaixão mediante ao auxílio prático, é vista como culto falso. Isaías 58, ali a gente vai falar do devido jejum, como eu já mencionei. Quais devem ser as verdadeiras práticas dos cristãos? Onde Cristo repreende ali, por acaso seria este o jejum que me agrada? Que vocês se cubram com pano de saco e cinza? Que vocês fiquem se humilhando? Que vocês fiquem se torturando perante mim? Seria isto? Vocês chamariam isto de agradável, de aceitável ao Senhor? E aí ele repete novamente: não seria esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça todas as ataduras da servidão e despedace todo o jugo? Que quando vocês virem o necessitado, vocês não se desviem dele. Que vocês não se escondam do seu semelhante. Que quando vocês virem o nu, você o cubra. Que estenda
a sua mão ao faminto e farta e a alma aflita, se vocês fizerem isso, a sua luz nascerá nas trevas, e a sua cura brotará sem detens, e a sua justiça irá diante de ti, e o Senhor será a tua retaguarda. Isso é o que Cristo espera de nós nesses momentos. As pessoas ainda estão com fome, as nossas mesas estão cheias e nós não repartimos. Nós guardamos para nós. Ah, que maravilhoso, estou celebrando a Deus. Minha mesa está farta. Minha barriga está cheia. Estou seguro sobre o teto de minha casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu tudo isso. E você vira uma pessoa egoísta, porque você não reparte aquilo que você tem. Seria isto que Cristo se agrada? E algumas pessoas pensam, eu queria tanto ter riqueza, por que Deus não me deixa ter essas riquezas? Será que se você tivesse ainda mais, você honraria a Deus? Honrar no pouco, irmãos. Honrar no pouco, para que possa receber o muito. Cristo espera de nós o mínimo, e nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos nem repartindo aquilo que não nos faz falta. Nós temos uma roupa e nós não repartimos com aquele que tem frio. Roupa sobrando, o armário está cheio. Nós vamos às ruas, as pessoas estão... Nosso armário está cheio de roupa, as pessoas estão cheias de frio, e a gente não reparte. Nossa, coitada daquela pessoa ali na rua, né? Você viu? Eu vi, nossa. Coitada daquela pessoa, né? Passando frio. Ô, meu irmão, fique em paz, Deus vai cuidar de você. Quando a palavra de Deus diz, de que adianta você dizer, vá em paz, se Ele provê o necessário para o corpo? De que adianta? Cristo te concede a possibilidade de ajudar as pessoas e você não está nem aí. Não, mas se Deus me deu, é meu. Mas se eu tenho muita roupa, é porque eu sou muito abençoado. Irmãos, sejam ricos de boas obras. Está escrito. Não são minhas palavras. Está escrito. A ligação entre o Evangelho, vou ler novamente aqui. A ligação entre o Evangelho e a responsabilidade social é claramente representada no ministério de Cristo, tanto no Velho como no Novo Testamento, e fala que é claramente representada no ministério dele. Ele ajudava as pessoas. Ser cristão é imitar a Cristo. E eu digo que eu sou cristão, mas não faço nada do que ele faz. Estou imitando aqui. Sou cristão de onde? Quando os estragos da pobreza, injustiça e opressão estão bem presentes, a palavra de Deus insiste que uma fé que só fala de necessidades espirituais, e muitas vezes só isso é mencionado. Tem que levar a palavra para esse povo, tem que levar a Bíblia para eles. Mas deixa de demonstrar a sua compaixão mediante ao auxílio prático, é vista como um culto falso. E é por isso que Cristo repreende ali Isaías 58. Com efeito, como Gandhi certa vez disse, precisamos viver em nossas vidas a mudança que queremos ver no mundo. E nós olhamos para o mundo e falamos, mas o mundo está completamente devastado pelo pecado. Olha o estrago que o pecado fez no mundo. Veja quantas pessoas com fome. Veja quantas pessoas morando na rua. E Cristo fala em Isaías 58, ofereçam abrigo aos que estão desabrigados. Ah, não, mas eu não tenho coragem. Um discípulo de Cristo, verdadeiramente crente, não pode tratar com indiferença as desigualdades materiais e a manifestação de poder e privilégio que atingem a tantos e levam ao empobrecimento espiritual de outros. Não podemos tratar com indiferença essas pessoas. Elas estão carentes, necessitadas. E Cristo espera que você vá lá e estenda a mão. Estenda o olhar de Cristo a essas pessoas. Há uma música do Vocal Livre que diz assim, encontrem os meus filhos e estendam o meu abraço. Carreguem o meu olhar nas cidades e eles me reconhecerão.
E às vezes eu acho que eu chego lá, vou abrir a Bíblia, meu irmão, a Bíblia fala isso, isso e aquilo, entregue seu caminho ao Senhor, e está tudo feito. Carregue nas cidades o olhar de Cristo, e eles o reconhecerão. As pessoas verão em você Cristo. Tem melhor maneira de mostrar Cristo, de fazer Cristo brilhar sobre você, do que ajudar as pessoas. Você acha que uma pessoa que está com fome, ela vai prestar atenção no que você está falando da Bíblia? Com a barriga doendo? Isso fala de um discípulo de Cristo verdadeiramente crente. Ele trata as pessoas assim, ele não trata com indiferença, com desigualdade. Mas se a pessoa está ali, e muitas vezes a gente vê as pessoas falando, mas ele está ali porque ele quer. Eu chego lá naquela pessoa e falo, por que você está aqui? A pessoa, eu tinha tudo, mas eu estou aqui, eu tenho casa, mas eu estou aqui, sabe? Irmãos, simplesmente falar, volta para sua casa, sai daqui. Você tem casa, o que você está fazendo aqui? Irmãos, aprenda uma coisa. Respostas racionais servem para questões racionais, irmãos. Traumas não se resolvem com respostas racionais óbvias. Tratamento, irmãos. A pessoa precisa de tratamento. E isso é diferente. Não quero por explorar demais o fato, mas eu admiro demais o Rodrigo Silva. Todos aqui sabem quem é o Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva. É um homem de mente brilhante, Deus concedeu muita iluminação do conhecimento para ele. Mas aqueles que conhecem a história dele sabem que ele, por problemas emocionais, ele foi parar em um local de tratamento. Ele não conhece respostas racionais? Será que não tinha ninguém para falar respostas racionais a ele? Não estou endeusando ele, mas eu estou falando que é uma pessoa que tem conhecimento racional. Bastante. Mas mesmo assim a gente vê que ele tinha traumas. A gente sai na rua e as pessoas, irmãos, têm traumas. Precisamos cuidar dessas pessoas. A desumanidade do homem para com o homem, eis o nosso maior pecado. A Ciência do Bom Viver, página 163. Quantas vezes, mesmo empenhados na obra de Deus, nós nos entusiasmamos com novos projetos, métodos e alvos, e, contudo, somos indiferentes para com os que sofrem. E não é bem assim que nós vemos acontecer? Não, mas a gente tem a meta de fazer isso. Não, mas a gente tem o alvo de alcançar aquilo. E tantos batismos para alcançar esse ano. A gente tem que fazer tantos JAs. Novos projetos. A gente vai construir a igreja, agora a gente constrói. E as pessoas passam aí, precisando. E a gente vê, coitado. A indiferença, irmãos. Eis o nosso maior pecado. O Evangelho convida o discípulo de Cristo e a igreja à solidariedade com todos os que sofrem, a fim de juntos podermos receber, incorporar e partilhar as boas novas de Jesus, a fim de melhorar a vida de todos. Essa deve ser a nossa atitude. Agir para melhorar a vida de todos, como a Bíblia fala, para que o país se torne habitável. O reino preparado desde a fundação do mundo é um reino onde todos são satisfeitos, alimentados e livres. Alguém se qualifica para entrar nesse reino exercendo boa mordomia da própria vida. Isso não é salvação pelas obras, tá, irmãos? Não estou ressaltando a salvação pelas obras.
Mas a fé sem obras, ela é? Entendam isso, irmãos. Precisamos entender isso. E distribuindo vida a partir de abundância que recebeu como legado de Deus. E o Evangelho declara que a vida eterna é a recompensa daqueles que cuidam da vida, aqueles que alimentam os famintos. Voltamos a Isaías 58. Dão de beber aos sedentos, abrigam o estrangeiro, vestem os nus e visitam os doentes e encarcerados. Tornam-se identificados com a criação do reino de Deus neste mundo e atuam em parceria com Deus no domínio dos negócios humanos. Desobedecer esse mandado bíblico é negar lealdade ao reino de Deus. Veja quão sério é isso. E nós desprezamos tudo isso. Nós lemos milhares de vezes isso, ouvimos isso em todos os cultos. E mesmo assim a gente não aprende. Pela falta da prática. Para um coração ser verdadeiramente convertido, ele precisa de uma entrega total. Cristo não pode trabalhar com a metade do seu coração, você precisa entregar completamente. Você precisa deixar que quando ele bater a sua porta, você abre e ele entre. Não abrir metade da porta e falar com Jesus: oi, Jesus, está aí ainda? Um dia, tá bom? Um dia deixa o Senhor entrar. Estende a mão que eu te cumprimentar. Ah, bom, agora tá bom. Irmãos, abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. Inteiro. Deixa ele arrumar toda a bagunça que está aí dentro. Deixa ele limpar toda a sujeira. E aí você vai ser uma nova criatura. E assim você vai agir conforme ele se agrada. Mas você precisa deixar. Não espere que Cristo vá trabalhar através da sua vida se você não permitir. Porque ele te deu o livre-arbítrio e você precisa escolher. Deuteronômio 30, 19. Hoje eu chamo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Que eu lhes propus a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Jesus fala: escolhe a vida, para que viva tu e a sua descendência. Escolher a vida é abrir o coração e deixar Jesus entrar e te transformar. A igreja e o seguidor de Cristo precisam responder à pergunta. A igreja e o seguidor de Cristo, o verdadeiro seguidor, precisam responder à pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? O que vocês acham, irmãos? Somos? Amém. Vamos ver a confirmação? O sofrimento dos nossos semelhantes nos causa dor? Podemos tentar escondê-lo, negá-lo, encobri-lo ou descartá-lo? Podemos tentar fazer essas coisas, mas ainda assim o sofrimento e a dor dos outros não nos podem deixar completamente impassíveis. Nós podemos até tentar fazer essas coisas, mas não pode se esfriar o amor. Nossa fé cristã reforça isso. Como posso chamar-me de seguidor de Cristo quando não me preocupo com os meus semelhantes? Quando ele diz: ama o seu próximo como a si mesmo. Não está falando ama mais do que você. Está falando ama como a si mesmo. Que ninguém odeia o próprio corpo. Assim diz a Bíblia. Antes cuida dele. Como posso representar o reino de Deus e não me preocupar profunda e praticamente com as pessoas que são incluídas em seu reino? Como posso eu estar tão preocupado com o reino de Deus se não me preocupo com as pessoas que fazem parte? Como posso eu dizer que me preocupo com a minha família e não ajudo a minha família em nada? Eu amo os meus amigos. Os meus amigos vêm ao Juan. Vem cá, você pode me ajudar em tal coisa? Você só vê quando você precisa. Isso é amar? Mas não necessitamos de ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Não precisamos andar os mesmos caminhos que ele andou. Encontramos
suas pegadas ao pé do leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos nos seus passos, o desejado de todas as nações. Página 616. Não precisamos andar os mesmos lugares especificamente que Cristo andou. No leito de hospital há pessoas que nós podemos representar a Cristo para ela. Nos becos, nas vielas, aqui nas choças da pobreza. Todo aquele que diz ser cristão precisa ir à rua para ajudar. Precisa ir em lugares onde as pessoas estão necessitadas e estender a mão. Quem sabe não é o seu vizinho? Quem sabe não é alguém do seu trabalho? Quem sabe não é alguém da sua família, da sua casa? Ah, mas os meus irmãos vivem me acusando de isso e daquilo, e meus irmãos vivem falando mal de mim. Ah, porque aquele tio meu, só aparece para acabar comigo em casa. Está precisando de ajuda, irmãos. Não espere que ele mude, que ele seja uma nova criatura, se você não mostrar para ele como pode ser transformado em uma nova criatura. Eu sempre falo isso e repito, irmãos. Você que foi transformado. Você que precisa levar a transformação. Você conhece a luz. Cristo disponibiliza a luz dele em você, para você ir lá iluminar o lugar que está em trevas. Por isso que você é chamado discípulo, luz do mundo. Por isso que a Bíblia diz que chama você de discípulo sal da terra. Para você devolver o sabor de viver às pessoas que já perderam. O sofrimento, irmãos, a angústia, tira o prazer da vida. Mas Cristo faz tudo novo. Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na vida das pessoas que você encontra amarguradas. Mas você precisa deixar que Ele faça através de você. Novamente, na palavra de Deus, a responsabilidade do seguidor de Cristo pelos pobres e necessitados não é menos importante do que a pregação do Evangelho, nem é opcional, é parte integrante de toda a história do Evangelho, porque realmente vemos na face do pobre a face de Cristo. Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. O verdadeiro cristão é amigo dos pobres. Ele trata com o seu irmão perplexo e desafortunado, como se trata com uma planta delicada, tenra e sensível. Beneficência Social, página 168. É assim que ele trata o necessitado, como uma planta delicada. Ele precisa de cuidado, ele está quebrado. Não posso chegar lá e terminar de arrancar aquela pétala que está pela metade. Deixa eu ver se a gente consegue consertar. Deixa eu fazer o que eu posso aqui, mas Jesus ele pode consertar completamente. Então vamos convidar Jesus para ajudar essa pessoa. Olha, irmão, eu não vou estar aqui para sempre, mas eu quero deixar com você a melhor coisa que eu posso deixar. Cristo, porque Ele vai te curar. Eu não posso te dar a cura completa, mas Cristo pode. Você precisa conhecer a Cristo. Você que está nos assistindo em casa, você precisa verdadeiramente conhecer a Cristo. Conhecer Jesus é tudo. De fato é tudo. Mas precisa verdadeiramente conhecer. E você vai se encantar quando você conhecer a Cristo. Por que muitas vezes nós não andamos sorrindo alegres por conhecer a Cristo? Porque verdadeiramente não conhecemos. Precisamos, irmãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cristo está te chamando para estender a mão às pessoas. Você aceita o convite? Estou perguntando à igreja, vocês aceitam o convite? Entusiasmados, irmãos, vocês aceitam o convite? Sim.
Agora sim. E você de casa, aceita o convite? Cristo está te chamando para estender a mão ao necessitado, para ajudar aquele que precisa de ajuda, para ser representante de Cristo na terra, para ser discípulo luz do mundo, ilumina os lugares que estão sombrios, sal da terra, aquele que leva o sabor, devolve o sabor às pessoas que perderam o sabor de viver. Mesmo nesse mundo de trevas, nesse mundo de sofrimento, nós poderemos ter o prazer de estar ao lado de Jesus, de ter a certeza que Jesus está conosco. Você aceita? E eu espero que a sua resposta tenha sido um sim. Porque se você respondeu sim, você deu a melhor resposta da sua vida. Tomou a melhor decisão da sua vida. Como diz a palavra. Mais alegria me deste, puseste em meu coração do que aqueles que têm fartura de cereal e vinho. Mais do que aqueles que têm riqueza, mas estar à presença de Jesus. Essa é a verdadeira alegria, irmãos. A obra de recolher o necessitado, o oprimido, o aflito, o que sofreu perdas, é justamente a obra que toda a igreja que crê verdadeiramente, que crê na verdade para este tempo, deveria de muito estar realizando. Cumpre nos mostrar a terna simpatia do samaritano em acudir a necessidades físicas, alimentar o faminto, trazer para casa os pobres, desterrados, buscando de Deus todo dia a graça e a força que nos habilitem a chegar às profundezas da miséria humana e ajudar aqueles que absolutamente não podem ajudar a si mesmos. Isto fazendo, temos favorável ensejo de apresentar a Cristo o crucificado. Quer apresentar a Cristo o crucificado? Então haja dessa forma, irmão. Faça isso. Faça muito. E você precisar falar pouco. Fale também. Se você tem o desejo de falar, fala bastante. Mas fala do amor de Jesus. Conta a história de Cristo, irmãos, com emoção. Na prática e também, irmãos, verbalmente. Fale e viva. Aquela música do Leonardo Gonçalves, né? Quero cantar o que vivo. Quero viver o que canto. Mas eu preciso fazer, irmãos. Aqui diz, convide a Cristo. Clame pelo Espírito Santo todos os dias, para que Ele te dê força para cumprir essa obra. Porque a palavra dele diz que sem Ele, nada podemos fazer. Não espere você fazer a vontade de Deus sem a ajuda de Deus, e você será frustrado. Deixa Deus te conduzir. Deixa Ele te levar pelos caminhos que Ele deseja que você ande. Os caminhos dele são melhores do que os seus. Os caminhos dele são melhores do que os meus. Deus nos convoca hoje a ajudarmos o próximo. Juntos em amor, compaixão, bondade e misericórdia em prol de um irmão necessitado de esperança, de pão, de uma oportunidade, de uma chance de mudar de vida. Deus nos convoca hoje a ajudar essas pessoas que estão precisando dessa oportunidade. Que sejamos você e eu os braços de Cristo estendidos a essas pessoas. Se você ainda não sabia como você poderia celebrar o Natal de uma forma que agrade a Deus, celebrar o Ano Novo de uma forma que agrade a Deus, hoje você sabe. E ficou gravada essa mensagem. Ouça quantas vezes você precisar, leia quantas vezes você precisar, medite quantas vezes for necessário, pedindo o discernimento do Espírito Santo. E certamente Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que você seja um discípulo de Cristo, verdadeiramente convertido, verdadeiramente luz, em meio a esse mundo de trevas. Mas precisamos permitir, irmãos. Precisamos ter um olhar caridoso para as pessoas. Deus nos convoca hoje, e eu vou repetir a mensagem, a ajudarmos o próximo. Juntos, não sozinho, tá? Vamos juntos. Juntos nós somos mais fortes. Juntos em amor.
compaixão, bondade e misericórdia em prol de um irmão necessitado de esperança, de pão, de uma oportunidade, de uma esperança de mudar de vida. As pessoas precisam ter a sua vida transformada. E Cristo é o único que pode transformar verdadeiramente a nossa mente, o nosso coração. Que nós possamos deixar que Cristo faça isso hoje. Em nome de Jesus. Vamos colocar o hino novamente, 53 do Inário. Conta-me a história de Cristo. E se no início você não cantou com toda a emoção, que agora você cante. Ouve e engrandeça o nome desse Deus. Com emoção. Vamos contar ao mundo a história do nosso Salvador, que nasceu e é celebrado no dia de hoje. Em nome de Jesus. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos deram-lhe honra ao nascer. Glória ao Senhor, paz na terra, ao céu fizeram ascender. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Nessa história tão terna, vejo o seu grande amor. Quero pra sempre servi-lo, é meu Senhor e Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Essa história bendita deves contar com amor, ao mundo todo falando de seu poder salvador. Hoje no céu intercede esse fiel Redentor. Vida eterna concede aos que aceitam seu favor. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Deus convoca você hoje, Ele está te convidando. Mais um convite especial. Hoje, de duas formas, nós temos a possibilidade de celebrarmos o nascimento de Jesus e celebrarmos no dia do Senhor. Motivo de grande alegria para você e para mim. Precisamos conhecer verdadeiramente esse Jesus que nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Tenha certeza, irmãos, de que Ele está ao seu lado. Viva com Cristo, ande com Ele.
e conte às pessoas com emoção que Jesus nasceu para libertar a elas do poder do pecado. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho amado, Pai, para morrer em nosso lugar. Ele nasceu neste mundo, Pai, foi rejeitado por muitos, sofreu humilhação, dor, agonia, sofreu tudo por nós, tudo por amor a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezar esse amor, a aceitarmos, Pai, em nossa vida e a contar ao mundo, Pai, com toda a emoção, com toda a alegria de nosso coração, que Jesus nasceu para nos salvar. Contarmos as boas novas da salvação para as pessoas. Por favor, Senhor, vá à frente. Prepara os corações para ouvir essa mensagem, ó Pai. Porque essa mensagem ela tem que transformar a vida dessas pessoas. Mas antes, ela precisa transformar a nossa vida, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não nos envia, Pai, sem antes nos preparar. O Senhor está a todo tempo nos alertando, tentando nos transformar pela sua palavra e pelo teu Espírito, ó Deus. Ajuda-nos a abrir os nossos olhos, a enxergarmos a vergonha de nossa nudez, Pai, e nos entregarmos em tuas mãos. A entendermos que somos pobres, miseráveis, cegos e nus, e que o Senhor enviou o teu Filho amado, Pai, que é o médico para nós que estamos doentes. Cura, Senhor, as feridas que há nos corações, porque só o Senhor consegue enxergá-las. Feridas de tão profundas sequer não podem ser sussurradas ao ouvido humano, ó Pai. Mas o Senhor as conhece. Por favor, Senhor, cura a ferida dos seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Dá-nos a certeza de que somos perdoados, ó Deus. Por favor, Senhor. Nós estamos clamando a Ti porque sabemos que a Tua palavra diz que quando nós clamamos, o Senhor se inclina do mais altos céus para nos ouvir, com o desejo de nos perdoar, nos purificar, nos salvar, nos embranquecer no sangue do Cordeiro, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, que se antes, ó Pai, nós não enxergávamos com compaixão a dor do nosso próximo, que a partir de hoje nós venhamos enxergar, Senhor. Que nesse dia nós possamos aproveitar a oportunidade que os corações estão abertos para falar do Seu amor. Para expressar, Pai, gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Reconhecer que o Senhor, Pai, foi quem nos curou. Que o Senhor foi quem nos transformou e que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ainda há pessoas nas trevas, Senhor. Ajuda-nos a sermos a Sua mão ajudadora. Por favor, Senhor, nós estamos Te clamando. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, ó Deus. Nada do que agrade ao Senhor. Precisamos estar ligados a Ti, ó Pai, como os ramos estão ligados à videira, para que possamos dar bons frutos. Que esses frutos, ó Pai, alimentem a esperança das pessoas que não têm mais esperança. Que alimentem, Pai, a fé daqueles que perderam a fé. Daqueles corações que estão machucados, que está em pedaços, Senhor. Das pessoas que estão enlutadas, que elas reanimem as esperanças. Esperança de que o Senhor concede vida outra vez. Que aqueles que morreram no Senhor, Pai, estão guardados para o dia da ressurreição. Consola, Pai, o coração das pessoas. Consola o nosso coração, ó Deus, porque o Senhor sabe que nós também temos dores, temos mágoas, temos sofrimento. Cura-nos, Senhor, para que nós possamos compartilhar dessa cura com as outras pessoas. Usa-nos para o Teu serviço, ó Deus. Queremos ser úteis no Teu serviço. Queremos, Pai, estar no Teu reino e também levar outras pessoas a estarem no Seu reino. Queremos andar com o Senhor nessa terra e também na eternidade. Em nome de Jesus nós Te suplicamos. Amém.